Então, eu queria comentar rapidamente sobre as oportunidades que nós temos com relação à Índia. E eu acho que a Mônica, aí na apresentação, falou que a gente está falando do futuro, e eu acho que é muito isso a mensagem que eu quero passar. É muito interessante porque se perguntar, outro dia tinha uma estatística, se perguntar para os indianos se eles estão vivendo melhor que há 20 anos atrás, 97% diz que sim. 10 anos atrás, 95% diz que sim, que está vivendo melhor. E a realidade é que a Índia está vivendo um crescimento extraordinário e, de qualquer maneira, se transformará na terceira economia do mundo. Inclusive, eu sempre gosto de citar um comentário do Economist, que é baseado num estudo da OCDE, de que Índia e China foram, durante 4.000 anos, as duas maiores economias do mundo. Só não foram nos últimos 250 anos. Então, são economias reemergentes e são economias que nós temos que conhecer muitíssimo melhor e que, infelizmente, nós conhecemos bastante pouco no nosso país. O Brasil é um aliado natural da Índia, porque a Índia tem entre os seus grandes desafios o fato de estar tendo uma economia que cresce, uma classe média que cresce e imensas limitações territoriais. A Índia é menos da metade do Brasil, com 1,4 bilhão de habitantes, e na medida em que essas pessoas querem consumir, é inevitável que a Índia precise do Brasil. E o que o Brasil tem de extraordinário para a Índia? É que a Índia é um país que nasceu e se desenvolveu num contexto extremamente complexo, com grandes desafios geopolíticos. E o Brasil é certamente a grande economia que menos pode ter problema com a Índia. E isso graças não só à distância geográfica, mas também porque nós temos histórias no pós-guerra extremamente similares, inclusive nos nossos projetos de desenvolvimento econômico, e que nós entendemos muito bem. Inclusive, antes eu estava conversando com o Maurício Lopes, aí da Embrapa, da admiração que a Índia tem pela Embrapa e a importância que a Índia atribui a essa troca entre os nossos dois países. Nós temos vários elementos que nos unem na área de agricultura, como eu disse, não só porque essa classe média indiana, que já é maior do que a classe média da União Europeia, vai precisar consumir mais, mas nós temos, entre várias vantagens também, o fato de estarmos em hemisférios diferentes e que as nossas safras têm complementaridade sazonal com relação a deles. E isso me leva a fazer aqui um pedido, que é o seguinte: nós temos que pensar muito mais na Índia. E nós não podemos fazer com a Índia, e isso o Philip Young, um ex-colega meu, escreveu um artigo recentemente sobre a China, que teve um grande impacto, em que ele diz que nós, de certa forma, perdemos o trem em nos prepararmos nessa negociação com a China do lugar que o Brasil deveria ocupar. Ou seja, o que nós podemos fazer hoje com a Índia é começar já a negociar esse papel que o Brasil tem que ter com essa economia que vai virar a terceira economia do mundo. Nós não podemos esperar que aconteça da gente ser encaixado dentro de uma agenda que a gente não desenvolveu juntos. Nós temos que desenvolver essa agenda juntos, Brasil e Índia, nesse momento em que os nossos dois países têm situações muito similares, desafios muito complementares. Eu queria, nesse contexto, dar dois exemplos muito interessantes de como o mercado indiano pode apresentar oportunidades para o Brasil. O primeiro é a questão dos pulses, né? Que aqui na Índia tem uma importância essencial. Como todos sabem, a Índia tem uma enorme população que é vegetariana,
e precisa de proteína vegetal para compensar o não consumo de proteína animal. E em 2016, por causa das monções, a produção de pulses teve uma crise considerável, a Índia abriu a importação de pulses. E nesse contexto, são essas leguminosas, vocês sabem tudo muito melhor do que eu, então não preciso explicar o que é pulse. Mas, como consequência disso, a oportunidade que se apresentou, porque aconteceu, inclusive, foi um debate numa visita em 2016, presidencial na época, que a Embrapa começou pesquisas, em especial o grão de bico, para pensar no que nós podíamos produzir para as necessidades indianas. Então, esse é um ponto absolutamente chave, esse exemplo. Nós não podemos olhar para o mercado indiano, que vai crescer inevitavelmente em centenas de milhões de consumidores, como uma oportunidade complementar de exportação brasileira. Nós temos que produzir para a Índia, nós temos toda essa capacidade, nós temos território, nós temos tudo. Eu aprendi tudo isso aí com vários de vocês. E nos anos seguintes, ou seja, logo depois de 2016, nós começamos a consolidar nossa posição na Índia como o maior exportador, por exemplo, de feijão calpi. Aumentamos as exportações de feijão rajado. Em 2019, passamos a exportar feijão mungo verde, e que, junto com o grão de bico e com o feijão guandu, são os principais pulses que a Índia precisa importar. Então, eu acho que esse exemplo do quanto a Embrapa, graças à pesquisa, permitiu que o Brasil se tornasse um sócio absolutamente essencial nessa área de pulses. Um outro exemplo que eu quero dar, muito breve, é que nós, em 2017, negociamos com a Índia um novo protocolo fitossanitário para a exportação de maçã. Graças a isso foi em 2017. Em 2021, a Índia se tornou o maior destino de maçã brasileira. 31% das nossas vendas. Então, o que nós temos aqui na Índia vai muito além daquela imagem antiga que a gente tem de uma Índia super protecionista e que tem produção complementar do Brasil. Isso é uma realidade naquele período em que a Índia lutava muito pela sua autonomia, mas a Índia tem plena consciência de que o objetivo de melhorar a renda da sua população vai exigir a importação de tecnologia, vai exigir maior cooperação internacional e vai exigir, em alguns momentos, a importação de muitas coisas que nós podemos produzir no Brasil para a Índia. Então, eu queria, ao agradecer a vocês, dizer que nós estamos aqui na Embaixada totalmente à disposição para trabalhar com vocês. Temos, aliás, um adido agrícola esplêndido, do Dalci, e muito, muito entusiasmados de podermos começar a desenvolver essa relação específica da agricultura brasileira com a Índia. Queria também comentar que temos tido boas notícias com relação à disposição indiana de negociação com o Mercosul. Tivemos boas conversas recentemente, e a Índia não excluiu a agricultura, como muitos esperavam. A Índia nunca vai aceitar e tal. Não, a Índia está aberta. Então, eu acredito que nós temos muitas boas oportunidades. E o Brasil, além do mais, tem, como já foi mencionado aqui, essa dimensão e essa imagem extraordinária da capacidade de ter uma agricultura sustentável. A Índia tem desafios para o seu desenvolvimento infinitamente maiores do que nós. Desafios com relação à mudança do clima também infinitamente maiores do que nós. Então, essa aproximação do Brasil com a Índia é não só uma oportunidade extraordinária para o Brasil, mas é também algo que vai nos fortalecer como um parceiro único de um país essencial para as próximas décadas. Então, mais uma vez, muito obrigado, e esperando que essa fase do Covid terrível, que tem afetado tanto a vida dos brasileiros como dos indianos,
vocês possam vir à Índia e descobrir ou redescobrir esse país extraordinário que muda a cada ano de maneira impressionante. Muitíssimo obrigado.